Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui nessa casa. Sempre agradecendo o Marcelo pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu não tenho a pretensão de responder essa pergunta, né, com muitos detalhes. É mais um convite para a gente estar raciocinando juntos, refletindo juntos essa pergunta. Então, o que é Deus ou o que é Deus? Para a gente começar, a gente tem algumas ferramentas, nós como seres humanos, para estudar as coisas. A filosofia é uma ferramenta para a gente tentar entender, no caso aqui hoje, Deus. A ciência é outra ferramenta que nós temos para fazer o entendimento de Deus. Hoje dizem que das maiores verbas de pesquisa nos Estados Unidos é exatamente sobre a questão espiritual ou além matéria. Talvez não tenha esse nome espiritual em todas as pesquisas, as linhas de pesquisas, mas se estuda cada vez mais o que tem além da matéria. E hoje a gente vai ver que faz todo sentido, porque tem muita coisa que a gente não entende na matéria. A gente vai ver isso hoje. A religião é uma maneira da gente estudar a Deus? Talvez sim, talvez não. Mas a gente tem um sentimento nato, que a gente já nasce com algo dentro da gente que remete ao que pode ser chamado de Deus ou não. Isso é estudado pelos antropólogos nessas comunidades fechadas, não conectadas com o mundo de indígenas, por exemplo, que nunca tiveram contato com a civilização, e eles têm esse conceito que a gente pode chamar de Deus, ou um conceito do Criador eles têm. Isso nasceu com eles, não foram influenciados pela nossa cultura ligada a alguma religião, principalmente nós aqui no Brasil, né, de origem bastante católica. Eles veem esse Criador sem esses filtros com que a gente vê. Então hoje acho que talvez seja o momento de a gente tentar tirar esses filtros que vêm do nosso passado, para a gente tentar enxergar ou refletir o que é Deus. Então, começando do lado da filosofia, Voltaire, né, que foi um dos principais filósofos aí do século XVIII, mas ele exemplificava muito o que era a razão, né? Voltaire estava muito ligado ao que era a razão, muito ligado ao iluminismo. Então ele falava assim, ante tantos absurdos que os homens dizem tentando explicá-lo, Deus, que ele dizia, eu creio em Deus, apesar de tudo que me dizem para eu acreditar nele. Kant, que era outro filósofo da razão pura, né? Immanuel Kant, um alemão, ele proclamava, não creio no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. Veja já a preocupação deles de tentar sair desses estereótipos, né, que embutiram na nossa cabeça. Santo Agostinho, quando me pergunto o que é Deus, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Essa resposta é nossa. O que é Deus? A gente tem que responder para nós. Eu estou aqui tentando só ajudar cada um de nós, eu também junto, a responder isso. Agora vamos ver um outro lado. Richard Dawkins talvez seja o maior expoente do ateísmo hoje no mundo. Não sei se já ouviram falar dele, mas ele defende pura e simplesmente que tudo que nós temos hoje no universo veio do acaso. E ele faz isso com propriedade, ele não simplesmente coloca a teoria dele para negar a Deus. Não, ele coloca a teoria dele que não é necessário ter um Deus, pela teoria dele. Tá? Ele é um biólogo que estuda a vida e olha que coisa interessante que ele nos fala, é um alerta isso aqui para nós. Ateus podem fazer maldades, mas eles não fazem maldades em nome do ateísmo. É um tapinha sutil para que a gente acorde.
E por que a gente colocar um ateu quando nós estamos falando de Deus? A melhor maneira da gente estudar a luz é no escuro. Então, vale a pena entender como essas cabeças pensam também. Baruch Spinoza, dito por muitos o maior filósofo de todos os tempos, depois dos gregos antigos, né? Ele não era ligado à igreja. Pelo contrário, ele era um grande crítico da igreja católica, né? E ele era judeu ainda. E era crítico ao judaísmo também. O que ele falava? Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e aí expresso o meu amor por ti. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em livro. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Me aborrece que me louvem, me cansa que me agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações, cuidando do mundo. Te sentes olhado, surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. E por fim, não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou batendo em ti. E ele falou isso exatamente quando o monopólio da política, da economia e da religião era da Igreja Católica, lá na Europa. Ele era um cidadão holandês. Imagina a coragem que ele teve para dizer isso lá na Europa daquele tempo. Mas indo para a nossa ferramenta que a gente usa aí no nosso dia a dia, como é que a nossa ferramenta nos ajuda a entender o que é Deus, né? O Marcelo já comentou, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta, ela é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma resposta elegante, mas confesso que faltam coisas para a gente sair satisfeito daqui, né? A gente precisa estudar mais. Temos que avançar nas perguntas do Livro dos Espíritos para tentar começar a entender o que é Deus. Ele falou dessa lei de causa aqui, né? A lei de causa e efeito mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. Então, pela lei de causa e efeito, se nós somos ditos inteligentes, a vida, nós, espíritos, a causa primária também foi inteligente. Então, nós somos o resultado de algo inteligente. Segundo Richard Dawkins, não, nós somos resultado apenas do acaso. Se a gente olhar na questão 9 do Livro dos Espíritos, tem um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Bom, a gente não conhece o autor Deus, né? Mas a obra dele, nós somos a obra dele. Então, será que se a gente estudar a obra de Deus, a gente vai começar a entender um pouquinho do que é Deus? Essa é a minha hipótese aqui, para a gente estar refletindo. Quem é o autor dessa obra aqui? Quem que entende de arte? Não dá para saber, né? Não. Agora dá, né? Não. Agora. Marisa? É ela, né? Leonardo da Vinci é o autor. Mas vocês viram que quando eu mostrei um pedacinho da obra, ficou impossível da gente saber exatamente quem é o autor? E será que a gente conhece, quanto a gente conhece da obra de Deus? A gente tem que conhecer cada vez mais da obra de Deus para começar a entender o que é Deus. É o exercício que a gente fez aqui.
E o que é a obra de Deus que a gente pode estudar? Ó, tem duas aí, ó, simplesmente o universo com as estrelas e o homem. Vamos ver como é que é o universo? O nosso principal astro que nos traz a vida é o Sol, né? Ele é o astro que nos dá energia para tudo na vida, né? É ele que dá energia para o alimento ser criado, tudo para que a gente possa viver. Ele é gigantesco, né? Ele é poderosíssimo. Só que o que é o nosso Sol? Dentre trilhões de sóis. Essa aqui é a Via Láctea, que é a nossa galáxia. O nosso Sol é um pontinho ali que é mais ou menos onde está apontando aquela seta, tá? E se a gente olhar para um céu estrelado, sem poluição, né? Sai um pouquinho aqui de São Paulo, né? Para a gente ver todas as estrelas que nós conseguirmos ver, é só aquele círculozinho ali. Representa só aquele círculo. E isso aqui é só uma galáxia, a nossa. E a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, igual ao nosso. E se estima que para cada Sol um planeta. Então se estima que só na nossa galáxia teriam 200 bilhões de planetas. Mas quantas galáxias tem? O último número que chegaram foi 2 trilhões de galáxias. Mas podem ter certeza, se o ano que vem a gente for olhar esse número, já vai estar maior. O Hubble, aquele telescópio gigantesco, ele, no início das operações dele, eles focavam em um determinado local do céu para mapear quantas estrelas tinham ali. Mapeavam aquelas estrelas, e aí entre uma estrela e outra não se via nada. Aí focavam entre essas duas estrelas, esperavam algum tempo, dias, a hora que iam ver o resultado, tinha aparecido milhões de estrelas ali. Aí pegaram duas que no meio delas não se enxergava nada, focaram de novo ali, depois de algumas semanas apareceram um monte. Quer dizer, quanto mais se faz isso, mais se descobre. Quando eu saí da universidade, esse número era 200 bilhões, esses 2 trilhões. Você que já faz tempo, eu saí da universidade, né? Mas vai aumentando. E com certeza é muito mais do que isso, né? Só que tem isso aqui ainda que incomoda. Tudo isso aqui, 200 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200 bilhões de sóis. Tudo isso é só 4% do que existe, que é a parte que a gente consegue ver. Todos os outros 96% é chamada matéria escura, que os cientistas sabem que existe, tem prova científica que existe, mas não se vê, não dá para ver. Então, dá para ter ideia da obra dessa entidade, desse Criador? É muita coisa, né? É muita coisa. E malemar a gente conhece a nossa cidade, né? A gente mora em Salto, que é uma cidade pequenininha, perto da de vocês aqui, com 110 mil habitantes. Outro dia eu tive que usar o Waze para sair da onde eu estava, sem brincadeira. Já moro lá há 20 anos, hein? Quer dizer, a gente acha que sabe as coisas, né? A gente não sabe, não. Bom, vamos estudar a outra obra dele, que está mais próxima da gente, que é a gente mesmo, né? A gente se conhece, né? Como é que a gente estuda a obra Homem do Criador? Se a gente pegar um microscópio e a gente for lá na origem da vida, isso aqui é um óvulo que mede 0,1 milímetro. Quase nada, né? Você vê desse quase nada, vem um espermatozoide, que é bem menor que o óvulo, entra e cria nós aqui. Isso, segundo o Dawkins, foi apenas por acaso. Apenas por acaso isso. Esse é o início da vida. E a nossa vida flui pelo sangue. Isso aqui é um hemácia, né? Um glóbulo
vermelho tem 0,07 milímetros. Esse aqui é um glóbulo branco. Muito pequeno, né? Menor ainda é o nosso cromossomo. Tem 0,006 milímetros. Nada, né? Uma coisinha assim. Só que dentro desse nada, dessa coisinha aí, cabem informações suficientes para preencher 4.000 livros de 500 páginas cada um. O Sr. Dawkins que me perdoe, mas não dá para eu compactuar que isso aqui tudo é por acaso, que não tem nada extremamente inteligente como causa primária disso. É muito difícil. E se a gente for menor ainda, né? A gente foi para o universo e ficou assustado do tamanho, né? Mas se a gente for para o micro, a gente vai ficar assustado também. Porque esse aqui é o chamado universo quântico. Se fala muito de quântica hoje, mas o que é quântica? Quântica, a física quântica é a física das partículas microscópicas do átomo. É daquele universo do átomo que a gente nem consegue enxergar, né? O que acontece nesse universo? Que é tão pequenininho, mas ele é gigantesco. Ele é meio esotérico, esse mundo aqui. Ele tem umas características, que a primeira deles se chama dualidade de ondas e partículas. A gente é massa, né? O átomo que formou a gente tem que ser massa, né? Se a gente é formado, né? Somos formados por átomos, os átomos têm que ser massa. Só que quando for estudar o átomo, viram que ora ele era massa, ora ele era uma onda, uma energia. Mas peraí, eu sou feito de átomos. O átomo ora é massa, partícula, sólida, outra hora não é uma onda. Estranho, né? Mas é isso que está dentro de tudo que a gente vê. O efeito Ramanat. Se você olhar para a partícula, ela muda o comportamento. Os cientistas, quando estavam estudando o átomo, eles mediam as propriedades do átomo num determinado circuito fechado, né? Ele tinha um comportamento. Quando eles abriam um buraquinho ali para poder enxergar o que estava acontecendo lá dentro, acontecia coisas diferentes. Parava de olhar, ele se comportava de um jeito. Olhava, ele se comportava do outro. Esse é o mundo quântico. Entrelaçamento ou emaranhamento quântico. O que é isso? Pegaram duas partículas no mesmo átomo, separaram essas duas e começaram a fazer experiências com essa daqui, e essa aqui respondia automaticamente para aquilo que essa aqui estava sendo provocada. Afastaram mais. Mexiam com essa respondia instantaneamente. Virava ela para cá, outra virava. Virava para cá, outra virava. Parada essa experiência quando chegaram em 80 quilômetros, cansado, né? Isso é o chamado entrelaçamento. E às vezes vem na nossa mente algo lá do outro lado da cidade, e esse outro lado da cidade estava com a gente na mente, né? Que mãe aqui que quando acontece, espero que não tenha acontecido nenhum acidente com os filhos, mas naquele momento que aconteceu e ela estava longe, grande parte das mães relatam que sentiram alguma coisa de quando não nunca ouviram esses relatos. O que será, né? Partículas que surgem do nada e vão para o nada. Isso aqui está deixando os cientistas doidos. Eles estão lá estudando as partículas lá. De repente aparece uma que não sabe onde ela veio. E depois ela some e não sabe onde ela foi. Resumindo, quando a gente vai para o macrocosmos, é uma loucura, a gente não consegue nem imaginar o que é. Quando a gente vai para o micro, é outra loucura. Essa é a obra de Deus. É o acaso, né? Difícil, né? Estamos muito longe de saber como é Deus, mas saibamos que Ele não está muito longe. É essa que é a beleza da coisa. A gente está longe de saber e entender o que é, mas a gente sabe que está próximo. Pelo contrário, Ele está na essência da vida, Ele está na natureza, Ele está no amor verdadeiro. Eu sei que a gente tem uma dificuldade enorme de pensar dessa maneira, porque na nossa cabeça, Deus, qual que é a imagem de Deus que a gente tem?
colocado na nossa mente por muito tempo. O senhor de barba branca sentado no trono, com um cajado de ouro. É difícil, né? Quando a gente foi ensinado dessa forma, a gente pensar algo tão amplo, tão grande que é isso, né? Mas temos uma outra grande limitação nesse processo de conhecer Deus. Qual que é a grande limitação? Outra, né? Fora a grandeza do que é, qual é a outra grande limitação que nós temos? Qual que é? É a gente mesmo. Nós mesmos somos um entrave para esse entendimento. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Mas e daí que nós somos orgulhosos, né? A gente, se não conseguir, a gente quando enxerga uma coisa, olha para uma coisa, a gente vê com a lente do orgulho. A gente não enxerga. Quando a gente coloca o chamado óculos da humildade, a gente começa a enxergar as coisas. Então, se o orgulho é a base dos nossos defeitos, e nós temos vários, né? Vários defeitos morais, e é o orgulho que não nos deixa enxergar as coisas com clareza, nós somos um bando de cegos aí. Cegos para esse tipo de visão. Então, antes da gente ter a prerrogativa de querer entender o que é Deus, a gente primeiro vai ter que consertar a gente mesmo. Se a gente quer ver alguma coisa no microscópio, esse microscópio tem que estar regulado, senão não adianta, você não vai enxergar nada. Então, esse é o primeiro exercício para entender ou começar a querer responder a primeira pergunta daqui. Porque o orgulho ele distorce a realidade. Porque você, com o seu orgulho, com o seu ego no centro do mundo, você enxerga uma coisa, você enxerga aquilo de um foco tão pequeno, que quem está do lado, olha para você e fala, está ridículo, né? Está ridículo esse comportamento. E você não enxerga isso. Você está certo. E o mundo que a gente está vivendo hoje, de provas e expiações, é uma grande escola. E é uma escola para tirar o nosso orgulho. A gente aprende um monte de coisas aqui. Mas se livrar do orgulho e vestir a humildade, talvez seja a principal delas. Porque as demais vão ser decorrências disso. Então, essa é o primeiro ensinamento que a gente tem que colocar na cabeça para a gente querer entender o que é Deus, o que é o universo. Porque no mundo de hoje é meio complicado. Existem comunidades no mundo que acreditam que a Terra é plana. Dá para entender? Muita gente, não são gente ignorante. Vários professores universitários que afirmam que a Terra é plana. Muita gente acredita que a Terra só tem 6.000 anos. Porque o livro que eles seguem tem 6.000 anos, conta uma história de 6.000 anos. Dá para entender? E olha que é uma comunidade grande, bem poderosa economicamente. Pensa que o mundo tem 6.000 anos. Esse é o mundo que a gente vive. Outros acham que se autoflagelando estarão se aproximando de Deus. Se eles autoflagelando estarão se purificando. Esse é o mundo que a gente vive, né? O homem tem um arsenal bélico para destruir o planeta algumas vezes. Tem coisa mais burra do que isso? Você fazer arma para destruir o mundo que você vive. E nessa proporção ainda, é uma burrice fora do comum. E a gente ainda acha que nós somos os tais, né? Olha o orgulho, olha a vaidade, olha o ego. Isso aqui é ego no formato de megaton, né? de bomba. É o ego que está ali. O homem consome o dobro dos recursos naturais que são gerados pela natureza. Espera aí, o dobro? É, o dobro.
uma determinada quantidade de recursos todo ano, né? Isso se chama biocapacidade. E a gente consome isso, que se chama pegada ecológica. A gente consome, a gente deixa pegadas pelo planeta dessa forma aqui. E nós estamos consumindo 2 vezes mais do que o pobrezinho do nosso planeta, que a gente já tem um arsenal para destruir 2 vezes, entrega. É um povinho, né? E bom detalhe, não é todo mundo, tem gente que fica sem. Esse é o principal. Se você pegar os Estados Unidos, precisaria ter de 5 a 6 planetas para dar conta do consumo deles. Em contrapartida, lá no leste da África, os coitadinhos malemar sabem o que é consumo. 800 milhões de seres humanos passam fome. 800 milhões de seres humanos estão passando fome. Nosso país tem 200 e pouco, né? 207, 210. 4 Brasis passando fome. 2,1 bilhões de seres humanos têm sobrepeso ou obesidade. Dá para entender um povo desse? Um planeta desse? Passando fome e os outros aqui tudo com sobra. 800 mil seres humanos se suicidam por ano. Isso são as estatísticas oficiais. Porque tem aquele outro suicídio que não entram nas estatísticas, que a gente conhece bem. Porque quando a gente começa a receber recomendações médicas e não segue, quando a gente sabe que se alimentar de maneira saudável nos faz bem e a gente faz exatamente o contrário, é um tipo de suicídio também, só que ele não entra nessas estatísticas. Essas estatísticas são até mais tristes do que isso, né? Tem mais de 10 mil religiões no mundo. Será que tem mais de 10 mil deuses? Sendo que uma religião às vezes não se entende com a outra, pelo contrário, são inimigas mortalmente. Cada uma diz que tem um Deus, que o Deus é bom dele e o Deus desse é bom, mas vocês são ruins. E a última delas aí, a mais absurda que eu já ouvi, é essa daqui, ó. Igreja do monstro do espaguete voador. Parece brincadeira, né? Mas procurem. Na Nova Zelândia, há 2 ou 3 meses atrás, foi liberada para essa igreja realizar casamentos. Nasceu nos Estados Unidos como uma sátira, como uma crítica àquele tradicionalismo americano, que em alguns estados é até proibido ensinar Darwin, né? Tem que ser o criacionismo. Então, para reagir a isso, começaram com uma brincadeira que virou uma igreja, dita igreja, né? Por isso tudo, será que estamos prontos para começar a entender a Deus? Vai ser difícil, né? Porque aqui a gente, como espíritas, a gente acha que a gente entende, né? Olha o nosso orgulho de novo aí, né? Falando. Será que a gente sabe? Será que nós estamos no caminho certo? A gente tem que estar sempre se perguntando. Se a gente estiver sempre se perguntando isso, nós estamos no caminho certo. Porque aí nós não vamos ser influenciados por modismos, pelos outros, a gente vai estar no nosso rumo, porque Kardec já dizia, se vem a ciência e comprova ao contrário daquilo que se acreditava dentro da doutrina, abandona aquilo e vamos seguir a ciência. A nossa doutrina é em evolução, né? Por isso que se tem crítica se dizer assim, de qual religião você é? Eu sou espírita kardecista. Acho que fala isso para não se confundir com banda, né, talvez, né? Nós não somos espíritas kardecistas, nós somos espíritas, né? Porque se a gente gostar de Chico, nós vamos ser espíritas chiquistas, né? De Bezerra, bezerristas? Não, nós somos espíritas. Ateísmo prático. Martin Luther King alertava, olha como é perigoso isso. O mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico lá do Dawkins, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de culto com a vida.
Isso aqui é um alerta. Talvez nem tanto para a nossa doutrina, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então, mesmo que a gente não entenda o que está fazendo, mas está fazendo bem ao outro, a gente está deixando de ser ateu, nós estamos sendo seguidores de Deus. Mas tem muita gente que põe nos lábios várias palavras, coloca embaixo do braço Bíblias e sai falando em nome de Deus, mas não conseguem respeitar seres humanos que têm uma opção sexual diferente da dele. Incriminam. Então será? Não estou fazendo crítica aqui, nem estou falando quais são as religiões, mas provavelmente a gente também faça coisas parecidas em outros campos da vida, mas a gente tem que parar para pensar. E Martin Luther King, ele falava outra coisa também, que é mais famosa ainda, que o que o incomodava não era o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Isso é um alerta para nós. Não adianta vir no centro espírita, não adianta ler livros, não adianta assistir palestras, não adianta vir aqui palestrar, se no nosso dia a dia, nas ações do dia a dia, a gente não coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Porque aqui dentro do centro espírita é fácil a gente ser espírita, é fácil a gente ser seguidores de Jesus. Agora, lá no dia a dia, na hora que fecham a gente no trânsito, na hora que o chefe é grosso com a gente, na hora que o cliente é grosso, na hora que você é mal atendido, na hora que você briga com o filho, na hora que você briga com a mulher, é nessa hora que a gente tem que fugir do ateísmo prático. Se não podemos entendê-lo, aprendamos a segui-lo. E como é que a gente segue a Deus? Devemos nos posicionar a favor de suas leis. Alguém já viu a lei da gravidade? Nunca ninguém viu, né? Dá para ver. Mas alguém vai subir aqui no segundo andar e vai se jogar lá? Não vai, né? A gente não está vendo. Alguém já viu aqui o campo magnético do ímã? Nunca viu, mas a gente sabe que ele existe. É uma força. Porque a gente vê o efeito da força. O efeito do tombo, né? A gente vê, sente bem, né? E o efeito do Criador, aqui a gente sente. E existem leis que regem essa criação dele. A partir do momento que você vai contra a lei, você tem as suas punições. Não é assim que funciona? Existe uma lei e você vai contra ela, alguma coisa acontece. Ou chega um lembrete, né, pelo correio lá, com uma continha para você pagar, enfim, sempre alguma coisa vai acontecer. E quais leis a gente vai ter que obedecer? Leis é só uma só, praticamente, a lei de amor. Jesus que nos trouxe o recado de Deus. Saber amar, a caridade, que nada mais é que o amor em movimento. A gente está na prática. Caridade nada mais é que o amor na prática. A gente está agindo. A misericórdia dos outros. Porque hoje, se a gente olhar desatento para o que está acontecendo, muita gente vai falar que Deus não existe. Ou se existe, o cara é ruim. Porque olha a situação que a gente está. Olha a situação do nosso país. Olha a situação do mundo. Que Deus misericordioso é esse? Muita gente pensa assim. Às vezes a gente, no calor do problema, talvez pensamos também, não sei. Nós não somos imunes a isso, né? Mas essa outra lei aqui, ela explica tudo. A lei de ação e reação. Se a gente está sofrendo hoje, esse é o grande presente que a doutrina nos traz. Se a gente está sofrendo hoje, a gente não consegue enxergar o porquê, talvez essa resposta esteja lá nas outras encarnações. Mas a maioria dos nossos sofrimentos agora
foram causados foi agora mesmo, viu? Tem lá de trás também. Mas a maioria dos problemas que a gente está sentindo o efeito na pele foi agora. E você olha e fala, não fiz nada de errado. Não se esqueça que a sua visão, ela tem um óculos dessa grossura aqui, chamado orgulho, que não deixa você enxergar direito. Né? Então, se a gente está obedecendo essas leis, a gente está a favor do Criador. Que o Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso, nos guie e nos proteja nessa caminhada evolutiva. Sejamos gratos à dádiva da vida, da experiência, do amor e do aprendizado. Que possamos retribuir tudo isso por meio do nosso trabalho, no bem e na caridade. Senhor, muito obrigado. Vocês também, muito obrigado. O mais importante, gente, é a gente saber o que é Deus para nós. Porque um monte de teorias ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a refletir, nos desafia. Mas essa resposta, ela é nossa, é aqui dentro, no nosso dia a dia. Quando eu olho para a minha família, aquilo ali é Deus para mim. Porque o sentimento que eu tenho aqui dentro é tão bom, tão gostoso, que aquilo para mim é Deus. Como também eu ver um sorvete de chocolate assim também. Mas quando eu vejo alguém sofrendo, uma criança sofrendo, ali me dá a impressão que é a ausência de Deus. Mas Deus está ali. Então, a gente tem que refletir por que aquilo está acontecendo. Isso é só uma parte. O que nós temos que fazer mesmo é ir lá e ajudar. Então, quando a gente está vendo coisas erradas no mundo hoje em dia, não é para a gente ficar teorizando muito, desistir, ir lá e começar a comprar os livros lá do Richard Dawkins, não. Se a gente está vendo coisa errada no mundo, é porque a gente tem que ir lá e consertar. Temos que fazer a nossa parte. Talvez nós não consigamos ir lá e resolver os problemas das crianças da Síria. Mas tem muita criança aqui, às vezes na nossa família ou na vizinhança, que está precisando de ajuda. Ah, mas não tem dinheiro. Não falei de dinheiro. Eu falei de caridade. Sorriso verdadeiro é uma caridade. A atenção no ombro que você dá a alguém é uma caridade. E com certeza, quando nós estamos fazendo isso, a gente está obedecendo a lei de Deus. A gente não vai se machucar igual quando a gente desafia a lei da gravidade. Então é isso que eu entendo que seja Deus. Talvez uma lei, uma equação, como já disseram alguns cientistas, né? Não sei, não me importa. Mas que se eu estiver alinhado com a filosofia dele, com que ele criou as coisas, a gente vai estar feliz. E quando a gente está feliz, a gente está amando. É isso aí, gente. Obrigado.